Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Então, eu queria conversar com vocês no vídeo de hoje, além do nosso conteúdo novo, né, que é o capítulo 13, que fala sobre o espaço econômico industrial brasileiro, capítulo 13 do livrinho de vocês. Eu queria conversar para vocês como vai funcionar melhor nas nossas aulas online. Até agora a gente fez revisão e resolução de exercícios. Agora, com o conteúdo novo, para estabelecer as bases de como vai ser, eu vou fazer assim, nas aulas dessa semana, por exemplo, hoje eu vou começar um conteúdo novo. Daí eu vou explicar para vocês, fazer um resumo do conteúdo. E a tarefa de casa vai ser, sempre com conteúdo novo, a tarefa de casa será a leitura do capítulo referente ao conteúdo novo, certo? Aí na próxima aula a gente faz a resolução de atividades referentes ao capítulo, tudo bem? Eu acho que assim vocês vão ser mais ativos no processo de construção do conhecimento. E é muito importante que vocês troquem informações comigo também, que vocês tirem dúvidas no chat, porque é a partir daí que eu vou construir as aulas, tudo bem? É bom que vocês sejam muito ativos nesse momento, né? Porque nós não estamos num contexto ideal de ensino, e vocês estão num momento muito importante do ensino médio, que é o segundo ano. Os conteúdos ficam mais densos, porque desde o sexto ano do ensino médio, a gente vai construindo uma escadinha de conhecimento. Começa com os conceitos básicos do ensino fundamental, e vocês estão agora, desde o primeiro ano, em uma época em que aqueles conceitos básicos vão sendo retomados, e a gente vai trabalhar com atualidades, vai trabalhar com conteúdos bem mais cheios de informação, tudo bem? E como eu não posso passar todas essas informações em um vídeo de 20 minutos, nem na aula, é importante que vocês trabalhem isso, de ler em casa, na hora. Então, a atividade de hoje vai ser, vou falar no final do vídeo também para fixar melhor, mas é para ler o capítulo 13 do livro, que se chama O Espaço e a Produção, Economia e Indústria no Brasil, da unidade 3, que é o espaço da produção e do consumo, tudo bem? Só pelo nome já dá para ter bastante ideia, né? Já vem várias coisas à mente de vocês. Então, aqui a gente vai pegar no livro virtual, certo? Para falar um pouco sobre como se construiu o espaço econômico industrial brasileiro. E eu vou pegar um texto, aliás, que traz muito sobre a história do espaço industrial brasileiro, que vai definir também aí o espaço econômico. Então, aqui a gente sabe que o Brasil ele faz parte do BRICS, né? O que é o BRICS? São países que apresentam um rápido crescimento econômico nos últimos anos, associado à expansão do mercado interno. Ou seja, os BRICS são construídos, o BRICS é composto pela Rússia, Índia, China, África do Sul e Brasil, entendeu? Então, aí, a estabilização econômica que a gente vem experienciando nesses últimos anos decorrente do aumento do poder de compra da população e dos investimentos externos realizados pelos conglomerados transnacionais. O que são essas transnacionais? A gente sabe que são indústrias, né? São empresas que têm suas bases em um país e que elas operam em diferentes partes do mundo. Tem um texto aqui que vai explicar bem sobre o que é uma transnacional. Aqui, deixa eu ver, esse aqui, a natureza técnica e econômica das indústrias, certo? Esse texto está no livro de vocês como conteúdo adicional, e esses textos adicionais são muito importantes porque trazem na prática a teoria dos conteúdos que estão no livro, tudo bem? Então, aqui a gente vai ler esse pequeno texto do Francisco Capuano Scarlato, que vai falar sobre a natureza técnica e econômica das indústrias. A empresa, como instituição jurídica e econômica, ela representa mais a ordem formal, colocada pelas formas de contrato e pelas normas que regem seu funcionamento na sociedade. Ou seja, enquanto instituição jurídica, está ali no papel como a empresa deve funcionar, tá bom? Então, ela possui razão social, que se expressa através do nome pelo qual é conhecida. Ou seja, existe uma empresa que eu criei, tá? O CNPJ, ou seja, o registro da empresa aqui no Brasil, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, vai levar meu nome, muito provavelmente. Mas a razão social da minha empresa, sei lá, vamos dizer que eu vendo canetas.
Então, o nome da minha empresa de canetas vai ser um nome fantasia, ou seja, a razão social, que é como ela vai ser conhecida para o mercado, tudo bem? Então, é essa que também vai ser registrada nos órgãos competentes, tudo bem? Para funcionar a empresa que eu estou criando. A minha empresa de canetas, só um exemplo. Nesse contrato estão colocadas as formas de participação na composição do capital e as responsabilidades dos membros componentes para a sua gestão perante a sociedade como um todo. Ou seja, minha empresa não é só dona de mim. Eu não sou dona da empresa sozinha. Eu posso ser até a fundadora, mas eu vou contratar pessoas ou vou fazer negócio com pessoas que têm participação nas ações da empresa, certo? Por exemplo, eu tenho a minha empresa de canetas, nossa, mas eu não tenho, eu tenho a ideia da empresa de canetas, mas eu não tenho o capital inicial. Então tem um amigo meu que ele não tem a ideia, não tem o know-how, ou seja, know de saber e how, como, de saber como fazer no mercado de canetas, que eu sei tudo sobre o mercado de canetas, mas ele não tem o know-how. Então ele vai juntar o capital financeiro dele para investir na minha empresa de canetas, por exemplo, entenderam? E aí, nesse contrato que eu vou apresentar aos órgãos públicos para que a minha empresa possa funcionar legalmente, vai ter definido quais são os meus direitos na empresa, quais são os direitos dele, porque nós somos sócios, certo? Então, o estabelecimento é representado pela unidade física, onde a empresa exerce suas atividades, ou seja, o lugar físico, a loja lá. Ele deve exercer suas funções em domicílio determinado, conforme as especificações do referido contrato. Ou seja, a minha empresa de canetas, ela é sediada aqui em Fortaleza, então eu tenho que colocar isso. E isso vai formar o meu estabelecimento, ou seja, o estabelecimento da minha empresa de canetas é em Fortaleza. Aí a gente vai colocar o que funciona aqui. Funciona a sede administrativa, eu também vendo as canetas aqui. Então, colocar tudo lá no contrato, certo? Normalmente, uma empresa pode ter um ou mais estabelecimentos numa mesma cidade, país, ou mesmo em países diferentes. E aqui começam os exemplos do texto. Como exemplo de empresa industrial, pode-se citar o caso da General Motors no Brasil, que possui estabelecimentos localizados em São Caetano do Sul e em São José dos Campos, no estado de São Paulo. Ou seja, no mesmo estado, tem 2 estabelecimentos da mesma empresa. Como exemplo de empresa bancária, o Banco Bradesco S.A., com sede na Grande São Paulo, ou seja, a indústria de canetas que, enfim, o Banco Bradesco, a sede, a pessoa que criou o Banco Bradesco, ela é sediada em São Paulo, assim como a minha hipotética indústria de canetas, ela estava sediada aqui em Fortaleza. Só que tem estabelecimentos do Bradesco, nós vemos em cada esquina para que a minha empresa possa atender as pessoas nas determinadas regiões do país. Ou seja, tem Bradesco no país inteiro e no mundo inteiro. Porque, por exemplo, se eu for viajar para outro país do mundo, mas o meu banco é o Bradesco, ele também tem que fazer acordos com empresas, com bancos ou de caixas eletrônicos no exterior para que eu possa utilizar os serviços bancários lá também. Então, vocês percebem que não é diretamente de poder da empresa, são acordos que ela vai fazer com empresas de outros países para que eu, como brasileira, possa usar os serviços de uma empresa brasileira, mesmo que eu esteja em outro lugar do mundo, porque ela não tem estabelecimentos fora do Brasil. Deu para entender? Mais ou menos, eu estou tentando fazer da forma mais clara possível e didática. Então, o capital dessas empresas geralmente pode estar composto pelo capital nacional ou pela associação desses com os capitais estrangeiros, que eu acabei de falar para vocês. As chamadas empresas multinacionais recebem esse nome em razão de terem na composição do seu capital a participação de capital dos países onde se estabelecem. Por exemplo, a caracterização das multinacionais não é uma tarefa fácil. Então, eu estou falando um modelo bem simplista aqui para vocês, para a gente entender mais ou menos como é que funciona. Vocês devem ter visto lá na História das Coisas, né, o documentário que eu passei para vocês verem nas aulas anteriores, como funcionam as multinacionais nos Estados Unidos, que é pai, que é sede de muitas multinacionais, que nós consumimos coisas dessas multinacionais. Por isso que eu coloquei aquele vídeo para vocês. Então, nem sempre a tarefa é fácil,
elas apresentam formas na sua estruturação jurídica e econômica que não permitem captar com clareza a sua real natureza. Apesar de terem matriz em um país, onde detêm o poder centralizado das decisões, ao chegar em outro país, assumem neste as suas estruturas técnicas e administrativas, como, por exemplo, podemos citar algumas bem conhecidas, como Nestlé, Pirelli, Shell, Bayer e Pfizer. Ou seja, a gente consome produtos de muitas dessas multinacionais que estão sendo citadas aqui, ó. E elas não produzem só chocolate, a Pirelli não produz só pneu, a Shell não produz só troca de óleo, a Bayer não produz somente remédios, a Bayer é uma indústria que ela produz agrotóxicos e também ela produz remédios, ou seja, ela está na indústria dos tóxicos e na indústria farmacêutica medicinal. E a Pfizer eu não conheço muito bem, mas suas formas de administração, né? A gente está falando aqui de multinacionais que a gente compra no supermercado, que a gente consome medicamentos diariamente dessas empresas. Então, quando ela vem de um país para o nosso, ela tem que submeter as filiais dela aqui às leis brasileiras. Por quê? Porque aqui no Brasil funciona o Estado-nação, ou seja, o Estado Nacional Brasileiro é um Estado que regula, né, as leis, que age sobre um território nacional. E a gente tem que entender que nação é um termo que une diversas regiões, diversas pessoas, diversos estados, municípios e localidades em uma unidade que tem um passado histórico e cultural semelhante. Tudo bem? É essa a definição de nação. Então, quando uma empresa chega aqui para trabalhar no nosso Estado Nacional, para trabalhar no Brasil, ela tem que se submeter às regras que nós impomos aqui no nosso território. Uma coisa que uma empresa vende, por exemplo, em outro lugar do mundo, pode ser uma substância legal aqui no Brasil e ela não vai poder vender aqui no Brasil. Por isso que ela tem que se adaptar às regras do Estado Nacional, tá bom? Então, as formas de administração são submetidas à legislação dos países que as recebem, aos quais pertencem as pessoas colocadas nos altos escalões administrativos, ou seja, ela vai submeter a política de empresa dela à legislação do país que ela quer integrar. Porém, a pessoa que vai estar no comando geralmente não é uma pessoa do país que ela quer conquistar o mercado, que ela quer vender o produto dela, é uma pessoa do país de origem, ou que vai ficar lá no alto escalão administrativo. A Nestlé, por exemplo, não vai colocar um brasileiro para ter decisões muito ativas no processo político da empresa, no processo de se expandir da empresa. Então, ela vai escolher uma pessoa da sede original para colocar aqui para mandar nas pessoas que vão trabalhar na sede aqui do Brasil, para você entender? Então, ou um brasileiro que já está nesse processo há muito tempo, que já foi educado, que já está na empresa há muito tempo, que entende os interesses da empresa para aplicar aqui no Brasil. Tudo bem? Que vai falar um pouquinho mais na frente do texto. Suas formas de administração, isso permite ao mesmo tempo inserir as multinacionais de forma mais competente no interior da administração de cada país e também revesti-las de uma roupagem étnica, ou seja, de caráter nacional. A empresa tem que entender como o brasileiro funciona, qual é a roupagem étnica do brasileiro, o que o brasileiro está interessado em consumir, que muitas vezes não é exatamente as mesmas coisas que de uma pessoa do país sede da empresa. Então, eles têm que revestir o produto com uma roupagem étnica de caráter nacional. Na sua grande maioria, são reservados os cargos de decisão sobre a política da empresa a pessoas procedentes dos países de origem ou de extrema confiança das matrizes. Aquilo que eu estava falando para vocês, sobre quem está no alto escalão e quem vai receber as ordens aí, quem vai dizer o que ela precisa vender naquele país para conquistar o mercado. Historicamente, as empresas tendem a se fundir. É o caso da Nestlé, que comprou várias pequenas indústrias para integrar a marca Nestlé, né? Ou seja, por isso que eu digo para vocês que a Nestlé não vende só chocolate, que é como a gente está acostumado a ver. Historicamente, as empresas tendem a se fundir.
Os mecanismos para sua fusão são normalmente realizados com a compra e venda de títulos de valores e ações. Vocês lembram aquilo que eu estava falando no início de parceiros? Então, nas multinacionais, as empresas elas podem vender, podem pedir para uma pessoa investir, ou seja, eu invisto R$1.000 na indústria de caneta da Inês. Então, eu vou ter participação nos lucros também, mas eu não participo exatamente das decisões da empresa. Tudo bem? Isso é comprar uma ação. Eu investi para receber parte do lucro. Mas aí, como a gente... Isso mexe com a política de banco e de bolsa de valores, né? Aqui a gente vai falar de fusão de empresas. E se a pessoa compra muitas ações dessa empresa, por exemplo, eu tenho uma indústria de canetas que ela está bem estabelecida, mas tem uma indústria de canetas que é pequena aqui na cidade, que eu tenho uma certa competição e eu tenho interesse em comprar. Então eu vou comprando ações, eu vou investindo na empresa até que ela seja minha, que eu possa integrar a minha marca de canetas, entenderam mais ou menos? Pronto, assim que as empresas se fundem, até que eu possa comprar ela totalmente, por exemplo. Então, quando essas operações levam à concentração nas mãos de uma empresa, do controle de outra pela compra de suas ações, cria-se um holding. A força desta reside não somente no controle acionário, mas também na capacidade que possui para direcionar as diversas operações técnicas e econômicas da empresa adquirida. Ou seja, se antes eu só colocava investimento ali, eu não participava das decisões da empresa, quando eu invisto muito ao ponto de concentrar quase todo o capital de investimento da empresa nas minhas mãos, então eu vou também direcionar as atividades técnicas, eu vou ter esse poder de decisão na empresa que eu adquiri. Então, isso vai interferir no processo de divisão dos mercados e no estabelecimento das diferentes linhas de produção que lhe interessam. A empresa que assume essa posição acaba concentrando um grande poder, ou seja, essa posição de comprar muitas ações de uma empresa menor, né? Hoje, a maioria dessas operações é realizada por um número reduzido de grandes holdings, que esses aqui são grandes exemplos, né? A Nestlé, a Shell, a Bayer, a Pirelli, são imensos holdings que elas têm na mão as ações e o mercado de diversas empresas menores, e elas acabam controlando onde aquelas empresas vão vender os produtos e para quem elas vão vender os produtos, que tipo de produto vai vender, tudo bem? Então, aqui que eu parei bem aqui. Hoje, a maioria dessas operações é realizada por um número reduzido de grandes holdings, geralmente grupos bancários mundiais. Ou seja, quem é que tem dinheiro para investir em empresas? Bancos. E quem é que vai ser dono das maiores empresas? Os bancos. Além dessas integrações realizadas pelos holdings, existe outro tipo de união de empresas, os cartéis. O objetivo destes é exercer controle de mercado de diferentes tipos de produtos ou serviços. Ou seja, eu vou aqui formar um cartel com várias pessoas que vendem canetas, tá? Vamos ver o que eu vou fazer com esse cartel. Nesse caso, as empresas continuam mantendo sua independência financeira. Ou seja, eu vendo essa caneta. Eu não vou comprar a empresa do meu amiguinho, mas eu vou fazer um acordo com ele para que a gente junto domine o comércio de canetas aqui de Fortaleza. Então, a gente vai estabelecer uma política de preços, como está dizendo aqui no texto. Os cartéis existem para estabelecer uma política de preços, evitar a concorrência e controlar a entrada de outras empresas no mercado. Muitos países têm leis contra os cartéis, porque eles acabam manipulando os mercados e lesando o consumidor. Ou seja, eu estou aqui com a minha indústria de caneta, achei outra pessoa que tem uma indústria de caneta, que vai ser minha amiga. Aí eu vou e converso com ela, olha aqui, cara, tá chegando competição no mercado aqui de caneta de Fortaleza, levem isso para um âmbito mundial, por favor. Estou dando um exemplo bem simplificado para vocês entenderem a lógica. Eu vou conversar com meu amigo, olha, a gente vai dividir o mercado, tudo bem? A gente vai estabelecer aqui preços parecidos, certo? Para as nossas canetas. Tu continua ali dominando a tua empresa, eu domino a minha, mas a gente vai fazer esse acordo para que os preços não sejam tão desiguais. Por quê? Porque se eu sou mais rica, eu posso baixar muito o preço das minhas canetas e a outra empresa vai quebrar. Então eu vou eliminar ela do mercado, da competição do mercado, né, do mercado consumidor. Então, para que isso não aconteça, para que as nossas empresas não entrem num processo de autodestruição, a gente vai fazer acordos. Então, as nossas duas empresas, elas existem ali, ó, sua amiga,
Mas a gente também vai fazer isso para controlar que outras indústrias de caneta não apareçam aqui em Fortaleza, para que o mercado de canetas de Fortaleza seja nosso, porque eu também não tenho um capital enorme para suprir todas as canetas que as pessoas de Fortaleza precisam comprar. Deu para entender? Então, muitos países têm leis contra isso, porque cada vez mais, se essas duas indústrias de caneta, elas dominam o mercado todo de Fortaleza, nunca ninguém vai poder investir nesse mercado. E aí eu vou ficando mais rica, a outra empresa vai ficando mais rica, talvez ocasionalmente as empresas se fundam, mas o mercado de canetas em Fortaleza está completamente dominado. Por quê? Porque nós enricamos, nós conseguimos capital financeiro através desse cartel que nós formamos, desse acordo. Entendeu? Então eu sou muito rica, posso superar uma crise aí de algum tempo sem vender canetas, coisa que as empresas menores não conseguem quando entram no mercado. Então elas não se desenvolvem. E isso gera concentração de renda. Hoje em dia, a maioria, as maiores economias do mundo não são países, são empresas. O que quer dizer que as empresas elas têm mãozinhas em diversos países do mundo. Elas têm mãozinhas em diversos países do mundo. Mas, elas se adequam de certa forma ali às leis do Estado. Mas se ela retirar o investimento de um país, ela pode quebrar ele, porque ela é mais rica que aquele país na qual ela está investindo. Entenderam? Eu gosto muito mais de usar o termo explorando, porque ela está explorando ali uma mão de obra barata, ela está explorando ali a falta de sindicalismo está explorando ali a falta de sindicalismo na estrutura nacional, ou seja, os trabalhadores eles não são unidos, não têm sindicatos para estabelecer quais são os direitos daquela classe, por exemplo, estabelecer um piso salarial, estabelecer um número de horas que ele vai poder trabalhar por semana. E a gente sabe que isso é uma lógica das multinacionais que aconteceu no pós-guerra. Então, aqui, ó, o Brasil, ele estava inicialmente na Divisão Internacional do Trabalho, ele estava entre os países depois da Segunda Guerra Mundial, como vocês podem ver aqui, ó, a Divisão Internacional do Trabalho após a Segunda Guerra Mundial, ele estava inserido junto com países que eram, na verdade, só de exportação de matéria-prima. E quando as multinacionais começaram a investir em fábricas e não só pegar a matéria-prima, porque as fábricas precisavam ir para outros lugares, que era mais barato, porque começou o movimento sindical nos primeiros países industrializados. Então, eles colocaram aí, impuseram uma formação urbano-industrial para os países que eles estavam colocando as indústrias deles, né? E o Brasil estava incluído junto nesse meio de países como o México, Argentina, Chile, África do Sul, que são lugares onde as multinacionais instalaram suas indústrias e desenvolveram, tiraram aqueles países da lógica econômica, agromineral, exportadora, para urbano-industrial. Então, os produtos vão ser montados aqui, vão ser feitos aqui, além de extração de matéria-prima, tá bom? Como eu falei, é um conteúdo que pede que você lembre de várias coisas que você já aprendeu. E é por isso que eu vou reforçar de novo, para vocês lerem o capítulo inteiro, para a gente entender melhor como funciona isso aqui no Brasil, tudo bem? Um beijo e até a próxima aula. Até quinta que vem, né?